Olá, crianças, tudo bem? Hoje, na nossa aula de português, nós vamos iniciar na página 122, aonde nós vamos trabalhar a organização do texto anterior. Bem, o texto anterior foi aquele que eu li para vocês, Dente no Telhado. Esse texto traz para nós a informação de simpatias, né, de como a gente faz com os dentes. Tem criança que joga no telhado, tem aqueles que colocam embaixo do travesseiro, esperando um dinheirinho. Enfim, há vários tipos de formas das crianças hoje em dia fazerem como uma simpatia com o dentinho que caiu, certo? E é isso que esse texto traz para a nossa explicação. Porém, vocês já devem ter realizado a página 120 e 121. Hoje, nós vamos fazer, em relação a esse texto, a página 122 e 123 e 24, tá certo? Na 122, vocês vão organizar o texto. O texto Dente no Telhado foi dividido em 4 partes. Identifique essas partes e pinte-as de acordo com a legenda abaixo. Então, na primeira parte, vocês vão pintar de azul. Na segunda parte, de amarelo. Na terceira parte, de laranja. No texto, vocês vão identificar essas partes de acordo com os parágrafos. Isso mesmo. Na primeira parte, é o primeiro parágrafo. Na segunda parte, é o segundo parágrafo. Lembrando que no segundo parágrafo não quer dizer frase. No segundo parágrafo, tem mais do que uma frase, porque após o ponto final de interrogação ou exclamação, as frases continuaram dando sequência à história, tá certo? Então, vocês vão pintar de acordo com os parágrafos. A primeira parte de azul, a segunda de amarelo, a terceira de laranja e a última de verde. Na seguinte questão, vocês vão colocar o que ajudou vocês a identificar as 4 partes do texto. Então, vocês vão observar no texto que temos um espaço entre os parágrafos, certo? Na letra B, as partes que você pintou sempre começam com letra maiúscula ou começam com letra minúscula? Bem, isso eu coloco em todas as nossas gravações. Frases sempre iniciam com letra maiúscula. Cada parte do texto começa com um espaço em branco, recebe o nome de parágrafo. O início de um novo parágrafo indica uma mudança no texto, que pode ser de tempo, de lugar, de personagem, de ideia e etc. Os parágrafos sempre começam com letra maiúscula. Bem, esse retângulo azul somente reforça o que eu estou explicando para vocês a todo momento. Que os parágrafos se iniciam com letra maiúscula e terminam com uma pontuação, correto? Bem, na atividade 2, no texto Dente no Telhado, entre o primeiro e o segundo parágrafo existe uma mudança do quê? De lugar ou de tempo? Para responder, vocês vão ter que reler o texto, tá certo? Agora, volte ao texto, abra um sorriso, aquele lá no comecinho. E escreva ao lado em quantos parágrafos ele foi organizado. Então, vocês vão voltar, sabendo o que são parágrafos, vocês vão contar quantos textos tem, quantos parágrafos tem no texto, abra um sorriso e vão colocar o número no quadradinho ao lado, tá certo? Muito bem. Continuando na página 123, vocês vão ver alguns sinais de pontuação, tá certo? Os mais visíveis, eu coloquei aqui para que vocês entendam que eles trazem uma entonação nas frases, tá certo? Vocês já conhecem o ponto final. Aqui, nessa frase, hoje vou estudar, é uma afirmação. Eu poderia até colocar, hoje não vou estudar. É uma outra afirmação, certo? Eu sempre vou usar um ponto final.
independente de qual seja a minha afirmação, correto? Então, o ponto final, ele traz um assunto encerrado. Hoje eu vou estudar, ponto final. Amanhã vou fazer outra atividade, é outra frase, certo? Bem, o ponto de exclamação, ele traz uma emoção, um sentimento na frase. Por exemplo, um sentimento de alegria. Acabou a quarentena! É um sentimento de alegria. Ou, ai, que susto, meu dente caiu! É um outro sentimento, é o de medo, assustado, tá certo? Então, o ponto de exclamação, ele traz sempre um sentimento, uma emoção junto com a frase, correto? Bem, o ponto de interrogação é um ponto que identifica uma questão, uma interrogativa. Por isso que ele tem o nome de interrogação, porque ele está questionando, ele está interrogando alguma coisa, tá certo? Então, todas as vezes que eu tiver um ponto de interrogação, eu vou dar uma ênfase na minha frase de pergunta, como essa. Já lavou as mãos? Né? Então, eu vou dar uma ênfase de uma questão, uma pergunta, tá certo? Bem, esses são os 3 principais pontos que nós usamos nas frases. Porém, nós temos também os 2 pontos. Os 2 pontos, ele serve tanto para dar uma explicação consequente da frase anterior, como também para marcar os horários. Por exemplo, 8 horas da manhã, certo? Ele separa as horas dos minutos, como nós vimos em matemática. Então, os 2 pontos, ele traz ou uma explicação da frase anterior, ou ele traz um horário, tá certo? Os 3 pontos são as reticências. As reticências são os 3 pontos. Isso significa o quê? Que algo vai continuar. Como, por exemplo, eu suspirei antes de continuar uma frase. Então, eu poderia colocar e 3 pontinhos, que eu iria dar continuidade a uma frase. Como, por exemplo, hoje estou tão feliz. Eu coloco 3 pontinhos. Hoje estou tão feliz, é a continuação da frase. Então, reticências é algo que dá uma ideia de continuação, tá certo? E temos a vírgula, que ela sempre traz uma pausa durante a frase. Como, por exemplo, hoje estudei matemática. Amanhã vou estudar português e ciências. Eu posso usar a vírgula. Entenderam? Hoje estudei matemática, vírgula. Amanhã posso estudar ciências e geografia. Ponto final. Certo? Então, a vírgula, ela pode entrar em qualquer uma das frases. Seja uma frase afirmativa, como aqui usamos o ponto final. Acabou a quarentena, ela poderia entrar, mas nesse caso ela não entra, mas ela pode entrar numa frase exclamativa, ou ela pode entrar numa frase interrogativa, tá certo? Como, por exemplo, vou ao mercado comprar limões, vírgula, abacate, vírgula, abacate, vírgula, maçã e álcool gel. Nesse caso, eu vou usar a vírgula entre a palavra limão, entre a palavra abacate, entre a palavra maçã, certo? Então, a vírgula, ela serve para dar uma pausa, porque senão eu diria assim, hoje vou ao mercado comprar limão, banana, maçã, e aí eu não falo, eu só eu desenrolo uma frase, então eu não especifico nada. A vírgula, ela serve justamente para dar uma pausa entre as palavras, tá certo? Eu estou exemplificando aqui com falas,
mas eu também estou colocando imagens para que vocês percebam a entonação na minha voz e a escrita através das imagens. Compreenderam? Bem, com esse vídeo eu acho que vocês vão conseguir concluir com êxito a página 122, 123 e 124, tá certo? Prestem bastante atenção nas entonações das frases que eu relatei agora mesmo no vídeo e também nas explicações que eu trago visualmente para vocês. Porque é o conjunto dessas duas informações que vai fixar o conteúdo para vocês, combinado? Bem, na nossa próxima aula ao vivo, tragam a apostila de português, tá bom? Que nós iremos resolver junto as páginas 125, 126 e 127. Ou melhor, 125 e 126. Combinado? Bem, por hoje é só. Um abraço para vocês e prestem atenção no vídeo. Tchau, tchau!